A história da evangelização no Belém do Pará você já conhece. Mas e a de Vitória? Relembrando um pouco, a história da Assembleia de Deus em Santo Antônio mescla-se à história do movimento pentecostal no Brasil, quando os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegam a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, fundando o maior movimento pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. A partir de sua fundação, a Assembleia de Deus no Brasil inicia um intenso processo de propagação do Evangelho pentecostal, direcionando-se às capitais de todo o Brasil. Com esse propósito, em 1922 foram enviados à cidade de Vitória do Espírito Santo os missionários Francisco Galdino e sua esposa, onde prepararam a terra para as sementes que seriam lançadas. 2 anos após, em 1924, o missionário Daniel Berg chega em Vitória, mais precisamente na prainha de Santo Antônio, onde hoje existe o cais do hidroavião. A partir de então, a jornada do plantio da fé no Espírito Santo prossegue em busca de uma boa colheita. Daniel Berg, com um processo amigável e comunitário, realizou os primeiros cultos evangelísticos na Avenida Santo Antônio. Durante o dia, passava visitando as casas dos moradores, onde conversava, lia a Bíblia e fazia orações, além, é claro, de fazer o convite para os cultos noturnos. A evangelização pentecostal foi reforçada posteriormente em 1927, com a chegada de 7 crentes da Assembleia de Deus em Aracaju, Sergipe. E em 1930, o trabalho foi organizado com a vinda do pastor João Pedro da Silva, em que se estabeleceram as congregações nos bairros de Santa Lúcia e Jucutuquara, sendo a sede administrativa da Assembleia de Deus no estado implantado no bairro de Aribiri, no município de Vila Velha. Certamente, os cultos domésticos continuaram e pouco a pouco o evangelho ia sendo propagado na região do bairro Santo Antônio. Em 1939, um evento histórico impactou a capital Vitória, a inauguração do cais do hidroavião, no bairro Santo Antônio. As águas calmas e tranquilas, a proximidade com o centro da cidade e a presença do bonde para transporte de passageiros foram fatores decisivos para a escolha do local. O cais do hidroavião tornava-se então símbolo de progresso e modernidade. Com visão espiritual e atenção às transformações tecnológicas da modernidade, o pastor Valdomiro implantou na Rua do Cais do Hidroavião o primeiro ponto de pregação do Evangelho Pentecostal no bairro Santo Antônio. Reunindo os crentes que foram impactados pela pregação da Palavra de Deus desde 1922, instala-se a congregação da Assembleia de Deus em Santo Antônio. A congregação da Assembleia de Deus em Santo Antônio permaneceu vinculada à Assembleia de Deus em Aribiri até 1957, tendo como primeiro presidente o pastor Agnaldo Costa. Há relatos entre os irmãos mais antigos de projetos de evangelização, tais como a realização de cultos no Parque Moscoso, no alto do Morro do Quadro, no Bela Vista, Alagoano, na Vila Rubim e outros locais circunvizinhos que originaram algumas congregações. Com o pastor Darcy Ferreira, entre as décadas de 50 e 60, registram-se evangelismos realizados por meio de canoas. A distância nunca foi uma barreira para a propagação do Evangelho de Cristo. Destaca-se também o maior programa evangelístico da Assembleia de Deus em Santo Antônio, a evangelização maciça da região da Grande São Pedro. Essa região, anteriormente habitada por poucos moradores da Ilha das Caieiras, uma antiga colônia de pescadores, e habitantes do bairro Conduza, originários da área da rodoviária de Vitória, começa a ser povoada no final da década de 70 e início da década de 80. Os depoimentos dos mais antigos crentes da Assembleia de Deus em Santo Antônio, na década de 80, descrevem o deslocamento a pé, em estrada de chão, do bairro Santo Antônio até a região de São Pedro,
onde o evangelismo era realizado de barraco em barraco sobre as palafitas. Os grupos de evangelismo eram distribuídos e vários cultos simultâneos eram realizados em diferentes lares e pontos de pregação. Assim, implantou-se a primeira Assembleia de Deus na Grande São Pedro, sendo emancipada ainda no final da década de 80 e presidida primeiramente pelo pastor Daniel Felipe. Atualmente, a região da Grande São Pedro concentra cerca de 1/3 de toda a população da cidade de Vitória, o maior número de igrejas evangélicas e o maior percentual de evangélicos da cidade. Além disso, é difícil encontrar na Grande São Pedro alguém que já não tenha sido evangelizado. As primeiras sementes plantadas no evangelismo sobre as palafitas frutificaram grandemente. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Desde 1957, muitos homens de Deus presidiram a Assembleia de Deus em Santo Antônio. Pastor Aguinaldo Costa, de 1957 a 1977. Pastor José Peroto, de 77 a 86. Pastor Gabriel Mansur, de 1985 a 1988. Pastor Wilson Ferreira, de 88 a 89. Pastor Sebastião Antônio Lourenço, de 1990 a 2006. Pastor Manuel Luiz Teixeira, de 2006 a 2020, e atualmente presidida pelo pastor Edson Teodoro. A Assembleia de Deus em Santo Antônio, atualmente denominada Assembleia de Deus Ministério Santificar, e suas congregações, prossegue como uma instituição religiosa que há quase um século leva a mensagem pentecostal de Cristo a todos quanto nele crê. Daniel Berg cumpriu o grande chamado do Senhor. A semente lançada por ele brotou, criou raízes e continua dando frutos até hoje. É nosso dever continuar o que Cristo colocou em nossas mãos. Você faz parte dessa história. Parabéns pelos 100 anos de evangelização. A vida que Deus faz brotar começa no lançar da semente das nossas mãos.